Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E o universo da minissérie Batman Cavaleiro Branco, ela só vem crescendo aí nos últimos tempos, ela quase virou um universo próprio do Batman. E pra mim isso aqui é um dos melhores universos alternativos que o Batman já teve. E recentemente a terceira parte aqui dessa HQ, desse universo aqui, foi finalizada. Essa nova HQ do universo Cavaleiro Branco se chama Beyond the White Knight, fazendo referência lá ao título do desenho do Batman do futuro. Até porque o Terry McGinnis desse universo vai ser apresentado, assim como nós vamos ter mais detalhes do Capuz Vermelho. Essa terceira parte aqui da saga Cavaleiro Branco é uma continuação então direta da segunda parte, que se chamava Maldição do Cavaleiro Branco. E nessa segunda parte, dando uma resumida aqui rápida, a HQ encerrou com o Bruce Wayne expondo que ele é o Batman e sendo preso. Ele tem de fazer isso após enfrentar o Azrael deste universo, que expõe segredos da sua família, de que ele não era um Wayne de verdade. A Arlequina se aproximou mais do Bruce, e fica sugerido aqui que ela se apaixonou por ele. No fim da saga, quem dá as caras é o Jason Todd, o ex-Robin que o Bruce achava que tinha morrido. Então, os acontecimentos agora dessa minissérie que é o Cavaleiro Branco do futuro, ela se passa então 10 anos após o final dessa segunda parte. E nesse período de tempo, é dito que a fortuna lá das empresas Wayne, ela foi redistribuída para vários setores ali da cidade para tentar melhorar ela. E agora a cidade de Gotham também se chama Neo Gotham. Estilo mesmo aquelas cidades que a gente via lá no Batman do futuro, né, no desenho. E como então essa terceira parte, essa terceira HQ, ela foi finalizada, nós vamos ver hoje então essa HQ completinha aqui no canal. Parte 1, Um Novo Batman. A história inicia nas ruínas da antiga mansão Wayne e Batcaverna. O jovem Terry McGinnis está explorando a Batcaverna a mando de alguém que fala com ele pelo rádio. Essa pessoa fala que o Terry deve encontrar a tecnologia mais avançada do Batman que ainda está ali. É um traje mais tão poderoso que por isso o Bruce nunca usou por ser muito perigoso. O Terry parece o que encontrou, mas nesse momento, guardas notam que alguém está na Batcaverna. E é uma propriedade agora vigiada. Enquanto um dos policiais desce, ele menciona o comandante Grayson. O Terry avisa que foi descoberto e a voz do rádio fala para ele vestir o traje. Ela fala que irá ajudá-lo a usá-lo. E quando os guardas apontam suas lanternas para o Terry, vemos o jovem com o traje do Batman que todos nós conhecemos muito bem. Ah, quanta nostalgia ver esse traje aí, hein? Esse uniforme aí do Batman do futuro que apareceu lá no desenho é muito lindo. E fica ainda mais linda no traço aí dessa HQ que eu gosto muito. Mas agora a gente vai ver por que o Bruce aqui nesse universo ele nunca usou esse traje. Bom, primeiro que ele tem garras afiadíssimas que cortam o braço desse guarda. Ele ganha super flexibilidade e também super força e agilidade, como demonstrado nesse socão que ele acerta. O Terry ele fica receoso se matou um dos guardas. E por fim, a voz fala das extensões do traje, principalmente a de voo. E assim, o Batman sai voando da Batcaverna enquanto a voz o guia de como manter a altitude. E as asas do traje estão iguaizinhas às do desenho. E no fim, nós vemos que quem tinha contratado o Terry era o Derek Powers. E esse Derek Powers, para quem não viu muito o desenho do Batman do futuro, é um personagem bem conhecidíssimo lá do desenho. A princípio, ele é um magnata corrupto lá que tá no comando das empresas Wayne. E no fim ele acaba virando um vilão bizarro ali da galeria do Terry chamado Blight. Mas vamos ver aqui como é que vai ser a história dele, né, nesse universo do Cavaleiro Branco. Bonzinho ele não vai ser. A história depois corta para a prisão de Gotham. Lá está acontecendo mais uma revolta de prisioneiros que auto-intitulam os Filhos de Azrael. E eles capturaram o Capitão Todd. Sim, é o Jason Todd, o ex-Robin, que está trabalhando na mesma prisão onde está o Bruce Wayne, que nós vemos agora que ele está bem mais velho. E um detalhe é que ele pede uma das armas para um dos guardas para deter essa revolta. E não parece que essa é a primeira vez que ele faz isso. E os caras concordam, sabendo que, se trata do Batman, né? E o Bruce mostra que tá em boa forma e derrota cada um desses filhos do Azrael. O chefão dessa gangue provoca o Bruce, falando que ele não é um Wayne de verdade, mas ele responde que o Jean Paul tem um débito com ele, pois o Bruce o derrotou em um combate justo e ainda salvou a sua vida.
E todo esse papo aí tá fazendo referência, né, ao vilão da minissérie anterior, que foi o Azrael. E tudo isso rolou então durante a maldição do Cavaleiro Branco. Nela, o Jean Paul, né, ele revelou para a cidade inteira um terrível segredo, né, do passado dos Waynes, lá na fundação de Gotham. Ele mostra que, na verdade, a família do Jean Paul ela foi roubada, né, as suas terras pelos Waynes que foram invasores. Mas o Jean Paul tenta provar isso de uma forma violenta, né, e acaba virando o vilão da história. E no fim, o Batman tem uma luta lá de sabres bem legais, né, com o Azrael, e parece que o Bruce mata em determinado momento o Azrael, mas ele vai lá e doa sangue pro Jean Paul para ele não morrer. O Bruce então lembra para esse chefão desses fatos, e este fala que o Jean Paul o considera um grande guerreiro, e por isso ele libera o Jason Todd. O Bruce leva o seu ex-companheiro para sua cela. O Jason brinca que finalmente eles tiveram algo que não tinham no passado, que era passar um tempo juntos. Nesse momento, o Bruce desabafa com o Jason, que ele vem tendo tempo para pensar no relacionamento que ele teve com o Jason no passado, quando ele era Robin. E o Bruce menciona um fato curioso, que o Jason foi o primeiro Robin. Ô louco, olha aí, finalmente Jason Todd estamos sendo o primeiro Robin em alguma história. Isso, pelo que eu tô lembrando aqui, eu acho que é uma coisa inédita. Esse passado do Jason também foi tocado, né, no Maldição do Cavaleiro Branco, onde mostra que ele não tinha morrido e, na verdade, ele quis sumir do mapa porque ele não gostava mais de ser, né, o Robin do Batman. E na próxima página da HQ, toda essa questão do passado aí do Jason é explorada pelo Bruce. Ele conta que ele ficou pensando nesse tempo da prisão, onde ele tinha falhado com o Jason. Ele diz que não foi por tê-lo treinado e o tornado um Robin, pois o garoto tinha muita raiva e pensamentos ruins. O seu erro, na verdade, foi tê-lo amado como irmão. Isso porque, na verdade, ele deveria tê-lo amado como um pai. E esse foi o mesmo erro que ele cometeu com os outros Robins e a Batgirl. O Bruce completa que ele não foi capaz de ser o que o Jason precisava naquela época. E por isso, ele pede desculpas ao Jason Todd. E o Todd fica realmente encarando o seu ex-mentor após ter ouvido tudo isso. Mas eles são interrompidos por um blindado parecendo o Batmóvel invadindo a prisão. E boa demais essa parte aí do Bruce falando aí dos seus erros do passado com o Jason. E outro detalhe muito legal que vocês vão ver ao longo de todas as páginas aí dessa HQ é em relação às sombras dos personagens. Vocês vão ver que durante a história inteira essas sombras vão refletir quem essas pessoas são de verdade, né, os seus alter egos. A do Bruce, toda hora vocês vão ver, né, que a sombra dele vai ser como a do Batman. E esse eu acho um recurso bem legal porque realmente só funciona em quadrinhos, e que bom que está sendo usado aqui. Essas viaturas são da GTO, a Força Especial de Neo Gotham, que é comandada pelo comandante Dick Grayson. Ele aparece aqui e controla essa revolta. Mas logo chama a atenção do Bruce que ele vê embaixo da logo do GTO o nome Wayne Powers. Ele pergunta ao Dick por que todos da GTO se vestem com trajes tipo do Batman, só que brancos. O Dick não responde, e sim o Duke, que também faz parte da entidade. Ele explica que muita coisa mudou em Gotham. Ele conta que, embora o Bruce tivesse tentado passar toda a sua fortuna para áreas mais desfavorecidas da cidade, o Powers, que já estava nas empresas Wayne, conseguiu fazer com que a empresa não fosse dissolvida. Então, ele conseguiu que milhões fossem investidos na sua nova GTO High-Tech. Por fim, o Duke leva o Bruce à sua cela e fala que agora a cidade é praticamente comandada pelo Derek e sua GTO. Eles quase acabaram com o crime na cidade, mas agora eles que mandam em tudo. Pois é, basicamente a Neo Gotham virou aquele conceito de uma utopia, uma cidade perfeita, mas na verdade ela é uma distopia quando você começa a olhar melhor. Ou seja, ela vai ter muitas falhas ali, mas ela transparece que é uma coisa perfeita, assim, né? Tá tudo funcionando bem. E o Bruce, claro, fica a pé da vida, né, com tudo isso que está acontecendo na cidade. Que agora ela virou uma cidade-estado, né, policial, vigiada por essa GTO e que utiliza armas, né, high-tech lá, tudo desenvolvida pelas empresas Wayne Powers. O Duke também mostra imagens do Terry usando o traje do Batman. É dito que um dos policiais que ele feriu está em estado crítico. O Bruce assume que o Derek deve estar por trás disso tudo. E que esse novo Batman precisa ser parado. Indo agora para um núcleo mais família, vemos a Arlequina com um dos gêmeos, já crescido. Ele se chama Bryce. Ele vê o novo Batman nos noticiários e pergunta do tio Bruce. Ele quer vê-lo, mas a Harley diz que é melhor não.
Mas nesse momento, a outra gêmea chega em casa e ela tá vestida com a camisa do Batman que o Coringa usava. Ela se chama Jack e parece estar naquela fase rebelde dos adolescentes. Ela fala do seu pai, o Coringa, e a Harley bate nela quando ela diz que tanto Jack quanto o Coringa são a mesma pessoa. E lembrando, né, galera, que uma das coisas mais fortes aí desse universo do Cavaleiro Branco foi quando o Coringa mostrou que tinha uma outra personalidade que era muito normal e até do bem, chamada Jack Napier. E era dele que a Harley realmente gostava. Mas na última minissérie, né, lá no Maldição do Cavaleiro Branco, o Coringa ele voltou a ser total vilão e bem no finalzinho da HQ ele chega a ameaçar a vida dos gêmeos. E no final a Arlequina tem de matar ele para poder proteger os seus filhos. Depois de tretar com a sua filha, ela e o Bryce vão até o quarto dela e veem que ela escapou. Em um arquivo no PC dela, o garotinho vê um arquivo da polícia que mostra que foi a Harley que matou o Coringa. E o Bryce pergunta se isso é verdade para sua mãe. De volta à prisão, o Bruce, na total surdina, começa a facilmente escapar da sua prisão, até que ele encontra o Jason. Ele o lembra que o velhinho está quase saindo dela por boa conduta e vai pôr isso em risco, mas o Bruce responde que isso não pode esperar. Ele precisa ajudar Gotham. Mas agora é a hora do Jason desabafar. Ele lamenta como se deixou ser capturado pelo Coringa e revelou o segredo do Batman para o vilão lá no passado. O Todd revela que ele passou algum tempo fora, mas depois ele tentou retornar para o Bruce, mas que o viu já treinando com um novo pupilo, o Dick Grayson. Ele achava que era alguém insubstituível, e com esse sentimento ele resolveu viver vários tipos de vida. Uma hora ele foi lutador, outra foi um soldado, um guarda-costas e outras muitas. E foi ela que chamou ele então para vir trabalhar nessa prisão que, né, o Jason conhece muito bem o Bruce. E depois de ouvir tudo isso do Jason, o Bruce o conforta, né, falando que ele não é substituível. E nunca foi. O Jason termina falando que o Bruce o salvou e que ele provavelmente teria terminado numa cadeia se não fosse por ele. E quando o seu mentor fala que, na verdade, eles são muito parecidos, o Jason responde que mais do que você acha. E aí nós temos uma prévia ali mostrando o Capuz Vermelho e a sua Robin, mas isso vai ser contado em outras aventuras. Contudo, o ex-Robin está preocupado, já que o Bruce resolveu ir contra as duas pessoas mais poderosas da cidade no momento, o Powers e o Batman, fora que toda a cidade inteira mudou. E no fim, ele diz que dará 10 minutos de vantagem para o Bruce antes de disparar o alarme da prisão. Bom, então finalmente, né, o Bruce e o Jason conseguem ter esse fechamento aí de coisas do passado que um precisava falar para o outro. E foi uma ótima cena. Então o Bruce começa sua fuga da prisão. Ele ainda é muito ágil e consegue sair pelos esgotos. Mas enquanto ele vai escapando e chega no porto da cidade, ele ouve alguém falando sobre cartas de baralho, mas na verdade ele está contando uma piada usando elas. E na medida que o Bruce vai se aproximando, dessa vez ele chega na punchline dessa piada, e o Bruce fica incrédulo. Ele diz, isso é impossível, ela o matou. Então vemos ali na frente dele o Jack Napier, ou seria o Coringa, já que ele estava fazendo uma piada ali. Dá pra ver ali nas sombras o confronto Batman e Coringa. E dessa forma, com essa grande reviravolta, acaba essa primeira edição. A história volta a focar então no Terry McGinnis, mostrando como essa parceria desse jovem com o poderoso lá Derek Powers começou. Em flashback de um mês atrás, o Terry aparece batendo no assassino do seu pai. Ele quer matar esse cara. Para a sorte do jovem, o Dick Grayson chega com uma patrulha da GTO e detém ele. Ele conta que sabe que o Terry está passando, e ao invés de prendê-lo, ele leva o jovem até uma limusine, onde está o Derek Powers. É revelado que o Derek trabalhava com o pai do Terry num projeto secreto. E pela conversa, o Terry deixa claro que o seu pai não era muito amável com a sua família. Mas o Derek garante que o pai do Terry o amava muito. O magnata propõe um acordo. Ele vai limpar a ficha encrenqueira do Terry, se o jovem trabalhar para ele. O Derek explica que o homem que o Terry estava batendo não é o verdadeiro responsável pela morte do seu pai. Alguém o contratou para isso. E o Derek garante que, junto com ele, o Terry terá sua vingança. Ou seja, aqui a gente tem uma espécie de dinâmica mesmo de Batman e Robin, mas aqui é um exemplo negativo, porque no caso aqui o Derek só tá querendo ajudar o Terry, né, nessa coisa da vingança dele, só pelos objetivos dele. De volta ao presente da história,
Ela já revela rapidamente que o Jack que o Bruce estava vendo é um holograma projetado da própria cabeça do Bruce. O Jack explica que durante uma luta no passado do Batman e Coringa, quando o herói estava inconsciente, o vilão colocou um microchip nele, daquelas tecnologias do chapeleiro que vimos na primeira HQ do Cavaleiro Branco. O Bruce começa a passar mal, ele acha que está infartando, mas o Jack, que monitora os seus sinais vitais, diz que ele está tendo só um ataque de pânico. O Batman, claro, não acredita que ele está tendo algo assim, enquanto o Jack diz que é perfeitamente normal, dado seu histórico de traumas, e no fim, ele fala que está ali para ajudar o Bruce e a Arlequina. Poxa, e essa trama aí que eles pegaram do microchip que tava na cabeça de alguém e ele começa a ver o Coringa? Isso aí lembra em partes, né, a trama que a gente vê lá no filme do Batman do futuro. Mas sim mudaram algumas coisas, porque lá no filme, o Coringa ele toma a mente mesmo lá do Tim Drake e faz ele virar um Coringa. Aqui tá parecendo que realmente essa personalidade do Jack Napier que tá na cabeça do Bruce tá querendo ajudar ele. Na sede da GTO, o Dick está bravo porque ele sabe que o Jason deixou o Bruce fugir de propósito. O Duke aproveita esse momento para criticar como a GTO vem consumindo o orçamento de todo o resto da cidade, inclusive da cadeia onde o Bruce estava. O Dick ordena ao Duke para ir prender o Jason. Mas ao ouvir isso, o Duke fala que não virou policial para se envolver em dramas pessoais e se demite. Fora dali, o Jack holograma fala com Bruce e mostra como Gotham mudou ao longo dos anos, principalmente devido à fortuna lá dos Waynes. O Bruce fica dizendo que não precisa da ajuda do Jack, mas enquanto ele vai pulando pelos telhados, esse Jack mostra que ele consegue acessar outras tecnologias, como hackear servidores da cidade e invadir câmeras dela também. Mas assim que ele aterriza no chão, uma viatura da GTO, pilotada pelo Dick, o intercepta. O Bruce tenta conversar com o Dick sobre como ele acha que foi o Derek Powers, então, que roubou aquele último traje tecnológico do Batman. Mas esse não é o Dick que o Bruce conhecia, e ele não acredita mais no seu ex-mentor. Ele aciona o seu traje de polícia e começa uma luta com o Bruce. Enquanto o ex-Batman toma uma ruim para essa nova tecnologia da polícia, o Jack avisa que está baixando os detalhes desse traje, e avisa sobre uma fraqueza dele. Com isso, o Bruce derrota o Dick. Com o bate-gancho que ele pegou, o Bruce explica para um Jack muito animado que ele precisa desaparecer do radar e que ele vai atrás de um bate-traje escondido dele. Na sede das empresas Powers, o Terry demonstra receio pelo poder do traje. O Derek fala que esse traje é parte dos itens que fazem parte desse tal projeto secreto que ele trabalhava com o pai do Terry. O magnata promete que irá contar mais para o Terry sobre esse projeto, quando ele estiver pronto. E voltando lá pro Dick, que tinha sido derrotado ali pelo Bruce, a gente acaba sabendo mais do passado dele quando a Bárbara Gordon, né, que é a comissária da cidade, ela chega ali no local. E aí fica muito claro que a polícia de Gotham ela funciona a parte da GTO. Os dois discutem, pois a Bárbara revela que ela foi demitida da GTO no passado, quando ela tentou desativar essa operação. O Dick não fez nada para protegê-la, e inclusive privilegiou ficar na GTO do que seguir no relacionamento que ele tinha com a Bárbara. O Dick fala que a GTO conseguiu prender a maioria dos criminosos, mas a Bárbara questiona o custo disso, do quanto a liberdade e a privacidade dos moradores de Gotham foi sacrificada pelas empresas Powers. No fim, a Bárbara vai embora, dizendo que as pessoas agora não temem os supercriminosos, e sim o Dick e toda a GTO. O Batman chega próximo de um edifício, analisando a polícia paisana, que tá viajando aquele local também. O Bruce consegue entrar nessa casa, que ele diz ao Jack que é um dos seus redutos de seguranças, onde ele guarda o restante dos seus equipamentos. E depois tem uma cena ótima, que é ele mostrando esse novo bate-traje e o Jack agindo como um fã, admirando ele. Mas alguém surpreende eles, e é a Arlequina. Enquanto o Bruce tenta se explicar por que ele não avisou a ela nem nada, a Arlequina solta a bomba que o Bruce é o marido dela. Ok, aqui a gente fica tão confuso quanto o Jack holográfico lá também. Mas isso já é logo explicado. Mas enquanto isso, o Terry veste de novo lá o traje, né, do Batman do futuro e faz uma nova missão para o Derek Powers. Ele invade esse laboratório, até usando novas tecnologias, como um software de invisibilidade. Contudo, o jovem não vê esse policial levando café e acaba com essa tecnologia do traje. E voltando para a Arlequina, ela já explica o lance lá do casório, porque ela convenceu o Bruce a casar com ela para ganhar status de privilégio conjugal. Assim, ela não poderia testemunhar contra ele no seu julgamento. Ele se arrepende disso, mas a Arlequina conta que foi decisão dela agir e abraçar a família dela. E ela diz que ele fazia parte disso. Ela sai depois dali bem irritada.
quando lembra que ele optou por não falar mais com ela na cadeia. Jack holográfico fica de cara que o seu melhor amigo casou com a sua ex. O Bruce fica tentando se justificar, até que o Bryce aparece ali também. Chamando o Bruce de tio, tanto Jack como o Bruce ficam admirados como o garoto cresceu. Mas ele conta ao Bruce que a Jack fugiu e pede ajuda para encontrá-la. O Bruce fala com determinação que vai atrás dela. E essas interações aí do Jack holográfico com Bruce Wayne estão sendo um destaque à parte aí dessa HQ. Principalmente quando ele comenta coisas que a gente, leitor, também fica, impressionado ou quer comentar, como ele admirando lá um novo bate-traje, ou quando ele fica sabendo que o Bruce está casado com a Arlequina. Já o Duke, que tinha se demitido lá da GTO, ele vai até a Bárbara Gordon, para trabalhar lá na delegacia. Mas ela nega esse pedido, e por um bom motivo. Ela diz que, como conhece bem o Bruce, ele eventualmente vai procurar ela atrás de ajuda. E para isso, ela quer que o Duke seja esse elo de ligação entre eles. Ela já matou a charada que o antigo Batman vai atrás do Powers. A Bárbara acredita que no momento certo, os habitantes da cidade vão escolher ficar contra a GTO e o Powers. Por fim, a comissária orienta o Duke a vigiar o Derek e dá ao Duke um traje de Robin, que ela tinha guardado, e diz bem-vindo à família. Voltando para o Terry, que tinha sido descoberto naquele laboratório, ele consegue chegar até onde está um chip, que é o que o Powers estava querendo. Contudo, o empresário fala que eles também precisam explorar o que esse traje pode fazer. E aí ele começa a controlar as ações do Terry contra sua vontade e dispara batirantes contra os seguranças do local. E assim, se o Terry agora não ficar incomodado com essas atitudes do Derek, aí já não dá mais pra passar pano ali pro Terry, E ainda lá na DR que tá tendo entre o Jack e o Bruce, o Jack chega a dizer que ele dá sua bênção lá, caso o Bruce queira lá fazer uma vida com a Arlequina. O Bruce não quer falar disso e tá aprontando aquele novo bate-traje para ir atrás da filha da Arlequina e do Powers. A Arlequina, no entanto, pega o Bruce falando com ele mesmo. Ele pergunta para ela sobre ataques de pânico e a Harley o analisa, dizendo que até pode dar algo para ele controlar a ansiedade, mas que ele precisa mesmo é de terapia. E ela diz que ele está escondendo algo dela. O Bruce se prepara para sair, e ele revela que este é o traje anterior ao atual que nós estamos vendo com Terry. Esse traje pode o ocultar de câmeras, mas não tem aquele apetrecho lá da invisibilidade. A Harley pergunta se o Dick ou a Bárbara não podem o ajudar, mas o Bruce diz que não pode mais envolver nenhum deles, nem a própria Arlequina. Então, ele sai dali. Dentro das empresas Powers, o Dick conversa com o magnata. Ele agora tá sabendo que o Bruce tá atrás dele. E o Dick parece que começa a ter suspeitas aqui sobre o seu chefe. No final, o Dick diz que um alerta laranja foi emitido na GTO para a filha da Arlequina. E conta que ele acha que o próximo passo do Bruce é ir até a sede da delegacia e hackear o sistema deles de reconhecimento facial para encontrar ela. E naquela noite o Terry lá tá com a namorada dele e tá numa noite, digamos, de folga, Contudo, ele recebe uma ligação importante do Power. E ele diz que sabe quem é o homem, então, que realmente matou o pai do Terry. E o magnata revela que foi o Bruce Wayne. E falando dele, nós vemos o Bruce com esse novo traje em ação, sem um capuz de morcego, e ele também pintou o símbolo do Batman de preto. O Jack tá maravilhado com esse novo traje, mas em seguida, ele quer saber mais sobre essa relação do Bruce com o Derek Powers. Então temos toda essa explicação aqui. O Derek é de uma família de imigrantes e como seu pai era cientista, ele seguiu seus passos dentro das empresas Wayne. Contudo, quando ele pegou projetos da divisão automotiva da empresa, ele começou a querer fazer projetos militares dentro dela, envolvendo bombas e outras armas. O Bruce quis demiti-lo, mas o Derek, nessa época, já sabia que o Bruce é o Batman. E o herói mal tinha começado a atuar. Assim, o Bruce se viu forçado a fazer um pacto com ele, de dar fundos para suas pesquisas, enquanto ele desse apoio às ferramentas que o Batman precisava. E a gente acaba descobrindo então aqui que foi o Derek Powers que construiu todos aqueles Batmóveis que a gente adora ao longo das décadas aqui nesse universo. E depois aí que o Bruce foi preso, ele tomou a empresa para ele. O Jack, depois de ouvir isso, fala que mesmo o Bruce não sendo um Wayne de verdade, a cidade abraçou ele e o Batman, e que em algum momento ele vai ter de abraçar o símbolo do morcego de novo. O herói chega próximo da delegacia de Gotham, tal qual o Dick previu. E quem está o esperando ali é o Terry, usando lá o traje de Batman. O Bruce começa a atacar o jovem, mas a diferença entre tecnologias fica evidente. Terry grita o que ele sabe sobre Warren McGuinness, mas o Bruce fica confuso e fala que não conhece. O Terry agarra o Bruce e diz que ele não vai devolver esse traje até saber toda a verdade. Nesse momento,
O Duke, com traje de Robin, interrompe a luta, mas o Terry usa sua força e consegue jogar o Bruce lá do telhado, e ele cai em cima de uma viatura da polícia. A Bárbara, que estava ali perto, avista o Bruce, que parece estar bem mal. Pois é, que o Terry tá cego de vingança. E nesse momento aqui a história corta dessa possível captura aí do Bruce pela polícia pra filha lá do Coringa, a Jack. Finalmente ela reaparece aqui. E ela tá num bar ali com fliperamas que é igualzinho que tem lá no filme do Akira. Nesse bar tem uma gangue que são os filhos do Azrael, que o consideram como o verdadeiro salvador da cidade. Mas a Jack levanta a voz pra eles e diz que não é o Batman nem o Azrael o salvador, e sim o Coringa. Esses membros da gangue mencionam que atualmente só existe eles de gangues na cidade. A Jack inicia uma briga com eles, mas é interrompida rapidamente pelo Dick, que chegou ali por causa de uma dica da dona do bar. Ele tá junto com Powers, e o magnata vê que ela conseguiu driblar os escaneamentos faciais da cidade com uma tecnologia que ela mesma criou. A Jack entra no carro e escuta o Powers dizer que ele viu os supercriminosos que o Batman enfrentava como oportunidades. Ele oferece à garota a oportunidade dela aprender mais sobre o Coringa, ao saber da obsessão que o vilão tinha pelo Batman. Ela já diz na lata que o Powers vai querer a ajuda dela para achar o Bruce Wayne, pelo que ela sabe da sua mãe. E esse Powers aí é bom na conversinha. E ele vai provar mais isso, ver o Terry depois retornando lá com o traje de Batman para falar com ele. Ele disse então que encontrou o Bruce Wayne, mas lá que o Duke impediu ele de capturar o Bruce. E o garoto tá confuso. Ele não acha que deve continuar a ser o Batman. Contudo, é aí que o Powers diz que somente o Terry pode completar o trabalho do pai dele. E então ele diz que vai mostrar a verdade do que estão fazendo ali. Nesse meio tempo, o Bruce acorda num esconderijo. A Bárbara explica que nos registros ela prendeu o Duke e o Bruce já 2 dias atrás, mas que depois eles conseguiram fugir na surdina. O Bruce pergunta o que aconteceu entre ela e o Dick no passado. Ela revela que os dois se casaram e tiveram um relacionamento sério por um tempo, e mostra que até tiveram um filho. Mas as coisas ficaram complicadas demais. Ela diz que o Bruce precisa fazer as pazes com Dick, e que conquistar ele não deve ser tão complicado. O Batman parece concordar em fazer isso, mas depois, tanto ele quanto o Duke foge dali enquanto a Bárbara não tá olhando. Pensa aí essa treta da Bárbara e do Dick. Já o Powers, então, começa a revelar aquele plano lá, o projeto secreto que ele tinha com o pai do Terry. Enquanto eles vão até um hangar das empresas Powers, o Terry ainda não consegue entender por que o Bruce mandaria matar o seu pai. O Powers acessa essa sala e diz que isso é o que o Wayne estava tentando parar. Ele mostra esse hangar gigantesco com vários aparatos militares. O Derek diz que, graças aos testes do traje que o Terry usou e os itens que ele coletou, eles agora podem imaginar um exército inteiro de soldados usando trajes tipo do Batman do futuro. E o Powers comenta que quer vender essa tecnologia para todas as forças militares. O Terry acha isso perigoso, mas o Derek justifica essa ação ao mostrar uma gravação que custou a vida do pai do Terry. Ela justifica o que o Powers está fazendo. O Terry assiste algo que não conseguimos ver, enquanto o magnata diz que eles estão sendo invadidos e que ele está protegendo o mundo da aniquilação. Aí fica esse grande mistério sobre o que é essa ameaça. Ao mesmo tempo, o Duke está numa missão, então, conversando com a Bárbara sobre a relação que o pai do Terry tinha com Derek Powers. Investigando mais essa relação, eles acham que pode ter sido Derek Powers, então, que tentou matar o pai do Terry. O Duke avisa a Bárbara que ele irá até a GTO para investigar mais coisas sobre aquele assassino lá do pai do Terry que trabalhava lá. A fim de equilibrar o jogo, o Bruce vai até a sua antiga Batcaverna. Pro deleite do Jack, ele revela um Batmóvel voador, um protótipo que ele nunca usou. Com a bateria que ele roubou do traje do Dick, ele acha que poderá ligá-lo. Para surpresa deles, eles encontram um doguinho que estava dentro da nave. Na GTO, o Duke copia os arquivos daquele homem que matou o pai do Terry e manda para Bárbara. Na saída de lá, o Duke encontra o Dick Grayson e, de novo, o ex-Asa Noturna acha que o Bruce está errado. Isso força o confronto entre os dois, e de novo o Dick sai derrotado. O Duke, quando tá indo embora, até comenta o que aconteceu com aquele Asa Noturna que nós tantos amamos e lembramos. E ter esse monte de derrota aí, com certeza vai impactar no ego do Asa Noturna. Enquanto o Bruce tá consertando então lá aquele Batmóvel voador, nós temos mais informações sobre o passado do Terry. A sua mãe o encontra ali e o Terry desabafa com ela. O garoto começou a sair com uma galera errada no passado, a se meter em brigas com aquela gangue do Azrael e levando problemas para sua escola. O seu pai foi chamado e ele disse irritado certa vez que foi esse comportamento do Terry que fez os seus pais se separarem. E isso magoou muito o garoto.
As brigas de gangue do Terry só pioraram, mas na última vez que ele viu seu pai vivo, ele se desculpou com seu filho. Ele disse que não deveria ter passado tanto tempo no trabalho. Parecia que ele sabia que algo ruim ia acontecer, e horas depois, ele morreu. Por fim, o Terry revela a última coisa que seu pai disse, que Derek Powers é insano e alguém precisa detê-lo. E após falar com sua mãe, o Terry decidido diz que ele tem um trabalho a fazer. E olha só essa reviravolta. O Terry estava sabendo desde o início, né, que o Derek Powers não é gente boa. E ao mesmo tempo também é que o Batman termina de consertar lá aquele seu Batmóvel. Mas aqui, galera, a gente vai dar uma pausa nessa história principal que a gente está acompanhando, porque nesse momento aqui da cronologia dessa terceira parte, né, que começa uma história spin-off do Capuz Vermelho, que ele teve algumas edições contando mais sobre ele. E o que ele estava fazendo nesse meio tempo quando ele saiu ali de Gotham. Parte 2, Capuz Vermelho. Essas duas edições focadas no Capuz Vermelho, após ele ser demitido lá da prisão que trabalhava, iniciam naquele flashback do Jason quando ele era Robin. Nesse acontecimento, ele acabou revelando, né, a identidade secreta do Batman para o vilão. E isso impactou muito ele. No presente, ele vai visitar uma academia de karatê que está sendo inaugurada. E lá ele encontra alguém que parece conhecê-lo. Nesse momento, a história muda para anos atrás, quando o Jason tinha voltado para a cidade e ainda não sabia muito bem o que fazer. Numa confusão com uma gangue qualquer, ele presencia essa garota vestida de Robin e de bicicleta. Ele tenta ignorar ela e diz que é melhor ela não usar esse nome se não quiser se machucar. Para isso, a garota fala que um Robin nunca desiste e tenta entrar numa briga com o Jason, que pega leve com ela. Mas isso até esse tumulto chamar a atenção da polícia e do Asa Noturna que chega ali. E o negócio interessante aqui é que o Dick Grayson ele não tem noção de que o Jason Todd, né, que é o primeiro Robin. Mas o Jason sabe muito bem quem é o Asa Noturna. O Jason habilmente consegue se livrar das algemas e consegue acertar um soco no Asa Noturna. Mas como ele tinha bebido e não está na sua melhor forma, o Dick acaba com ele e o leva para uma delegacia. Contudo, depois, na sua cela, o Jason recebe a visita do lado de fora daquela Robin. A Robin deixa cair o bate-gancho do Jason e com ele pode pegar as chaves da cela. Ela diz que tem um super criminoso atazanando seu bairro e quer a ajuda dele. O Jason não responde ela, mas ele acaba escapando usando lá o gancho. No dia seguinte, o Jason fica observando as ações dessa Robin. E ela é bem amadora. Ela tá de olho aqui no tal criminoso que ela falou antes. E essa versão do vilão Shriek. A Robin mostra imagens que ele já enfrentou o Batman antes. Jason confirma que aquele é o vilão mesmo, que ele sabe o que é querer proteger as coisas que você gosta. A garota então, que se chama Gun, ela fica mega entusiasmada. Então se inicia o treinamento do Jason com essa garota. Ele começa tentando ensinar ataques surpresas, mas a garota tá aprendendo aos poucos. Depois, andando pela vizinhança, o Jason vê que a garota tenta ajudar realmente todo mundo desse local, mas ela responde que nada disso faz diferença. Não é algo grande como o Batman faz. E quando ele vê essa Robin aqui derrubando esse ladrão de carteiras, a Gun revela que ela jogava rugby na escola. Isso faz o Jason ver que ele não pode tentar treinar a garota como o Batman fez com ele, já que são pessoas completamente diferentes. Daí, com o passar dos dias, o Jason revela que agora entende porque o Batman tem um Robin. É bom ter alguém com quem compartilhar a ação do combate, além da diversão e fazer o próprio Jason se sentir bem e também vivo. Nesses treinos, a Robin revela que como a sua mãe está no seu país de origem, a Mongólia, ela vive só com seu pai, que trabalha quase o dia inteiro. E como agradecimento pelo treinamento, a Gun dá para ele uma das máscaras da gangue que o Jason derrotou no dia que eles se conheceram. Aqui a gente tem a origem da máscara do Capuz Vermelho. E ela até diz que essa máscara é muito mais maneiro do que o capuz lá que ele estava usando, que era um capuz vermelho. Olha aí, ó. Contudo, o Jason ainda tem um certo receio de adotar uma nova identidade. A Gun ainda tem a ideia de derrotar o Shriek, mas o Jason fala que ele é um alvo muito grande para uma garota que usa uma bicicleta. Ela começa a falar e desabafa, dizendo que isso não é um jogo para ela. Para isso, o Jason responde que sabe disso, e é isso que o preocupa. Quando ele volta depois para a casa da Gun, ele vê que ela partiu e deixou um recado com a máscara, dizendo que o Robin nunca desiste. A garota aparece usando o bate-gancho e também com o arco e flecha da sua família. Ela invade o apartamento do vilão,
mas infelizmente faz barulho alertando. Rapidamente o Shriek começa a vestir e acionar a sua armadura tecnológica. A Gunn o acerta, contudo o vilão revida nela, e poeticamente ele pega um pé de cabra para matá-la. Mas claro, o Jason, agora de capuz vermelho, detém ele a tempo. A Gunn se recupera e começa a questionar por que ela escolheu ser Robin. O Jason diz que é a culpa dele, mas que eles não podem desistir agora, porque senão mais pessoas vão se machucar. Nesse momento, o vilão reaparece e, usando seus poderes de utilizar o som, ele começa a se conectar com o clube que está logo abaixo deles. Mas ele não contava com a Robin, que salta com a sua bicicleta do andar onde estavam, cortando os cabos da sua armadura e cravando uma flecha no centro da armadura do vilão. Ele se sobrecarrega e finalmente é derrotado. E como toda história envolvendo Jason Todd, tem que ter menção a pé de cabra, que a gente já teve ali, e também da morte dele nos quadrinhos, que a gente vai ter agora em seguida. Porque com toda essa confusão, aquela Robin ali se machucou gravemente. Ele começa a ver os destroços do clube onde eles estavam, procurando a garota. E quando ele a acha, ela está machucada. Contudo, ela pergunta se ela conseguiu salvar as pessoas. E para isso, o Jason responde que sim, e que ela é uma heroína. A garota é levada numa ambulância, e vendo ela indo embora, o Jason admite que ele nunca foi bom em lidar com as consequências, e que ele vai fazer a única coisa no qual ele sempre faz muito bem, que é fugir. Ele deixa a garota, e quando ele tenta roubar um carro, o Jason começa a desabafar, vendo o Batman no espelho desse carro. Ele grita perguntando por que o Batman nunca o procurou. Ele pega esse carro e assim ele deixa Gotham, o lugar que ele vê agora como feridas abertas. E assim a gente volta pro presente. E sim, quem o Jason foi visitar naquela escola de karatê é a Gunn, que agora tá mais velha. E esse Jason Todd agora do presente, que pôde se reconciliar com o Batman e todos aqueles traumas do passado, ele conta tudo sobre ele pra Gunn e por que ele deixou ela lá naquela noite. Ele se desculpa mesmo com ela. A Gunn conta que quando ela voltou pra casa, toda a vizinhança a acolheu e também o seu pai. Ela diz que depois chegou à conclusão de que devia haver uma forma melhor de melhorar a sua comunidade, sem tentar ser uma Robin. E ela então perdoa o Jason, se é algo que importa pra ele. Mas nessa reunião, ela entende que o Jason voltou a falar com Batman, que a GTO é um dano para toda a cidade. Ela vem assistindo ao terror que eles vêm causando. Então ela promete ajudar o Capuz e o Batman a derrubar o Powers e a GTO. Parte 3, dupla dinâmica. E agora a gente volta pro Batman, que tá lá no seu mais novo Batmóvel. Ele tá voando com ele e recebe uma chamada da Bárbara. Ela confidencia pro Bruce que depois de analisar aqueles dados que o Duke pegou pra ela pôde ter certeza então que o Derek Powers e o pai do Terry, eles estavam se desentendendo. E aí, poucos dias depois, ele apareceu morto. Ou seja, o Powers chegaria no nível de matar alguém por aquele projeto secreto. O Bruce corta a conversa com a Bárbara, porque ele não quer repetir o que ele fez com o pai dela. O Jack informa o Bruce que ele baixou todas as plantas do prédio do Powers para ir fazer a sua infiltração. De novo aqui, enquanto o Batman vai entrando no prédio e mostrando suas habilidades, o Jack vai ficando emocionado ao fazer parte dessa missão. Ao analisar o arquivo do pai do Terry, o Bruce descobre que, na verdade, o Warren estava ajudando o FBI na tentativa então de prender o Powers, porque ele estava tentando vender armas militares para inimigos do país também. Mas não deve ser só por isso. O Batman tenta abrir um arquivo que estava anexado, e nós vemos um vídeo aqui de uns fazendeiros fazendo seu trabalho normal, mas ele é cortado logo no início, pela Jack que está nessa sala protegida. O Derek Powers antes falou de uma possível invasão, e agora a gente vê um vídeo aí de fazendeiros. Esse mistério aí já tá ficando fácil de resolver, né? Mas enfim, a Jack tá ali, e devido ao que ela soube do Powers, ela sabe de toda a verdade de como o Coringa morreu. A filha da Arlequina também culpa o Bruce por ter abandonado ela. O Bruce diz que conheceu tanto o Coringa quanto o Jack Napier muito bem, a parte boa do vilão, que ele amava tanto os filhos dele que morreu por eles. Foi a única forma de salvar eles da outra metade do Jack, o Coringa. Ele revela que ia dizer tudo isso para Jack e o seu irmão quando eles fossem maiores. Por fim, ele se desculpa por ter sido egoísta e tentar afastar a família da Arlequina. E esse momento de reconciliação é interrompido por guardas do local. O Batman derrota essa primeira leva e depois vai atrás da Jack, seguindo as orientações do Jack. Coincidentemente, esse caminho leva o Bruce até aquele hangar secreto com um novo armamento do Powers. Dentro dele, o Batman se encontra com o Batman Terry, que já vem dizendo que ele não queria ter machucado nenhuma pessoa, mas quem também tá ali é o próprio Derek Powers. E o Bruce e o Derek, que tem muito assunto não resolvido, eles ficam ali trocando farpas.
sobre quem realmente construiu, né, o símbolo e o legado do Batman. Lembrando lá que o Powers fez todas as tecnologias quase do Batman. O Bruce fala que pensava que eles queriam a mesma coisa, só que o Derek revela que eles queriam proteger Gotham, mas agora há um novo inimigo, e não é o Bruce, e que ele só está no seu caminho. Nessa hora, o Bruce solta a bomba, que ele sabe sobre o tal projeto secreto, que foi ele então que matou o Warren McGuinness para proteger esse segredo. Ele então se vira e acerta o outro palpite dizendo que o novo Batman ali é o Terry McGuinness, o filho do Warren. O Bruce fala que sabia disso porque sabe como a vingança se parece, como é pôr o capuz depois de perder uma pessoa. Ele revela ali o drive que ele copiou e que tem todas as respostas, mas o Terry não quer saber de mais nada e tenta acertar o Derek com seus batirangues. Só que ele erra e acerta um tanque próximo do Magnata, e temos assim a transformação do Derek no vilão meta-humano que nós vimos no desenho do Batman do Futuro, o Blight. Essa terceira parte aqui do Cavaleiro Branco não tá poupando nenhum ali dos personagens que nós vimos no desenho. Rola então uma grande explosão onde estava o Derek. E com todos esses acontecimentos, aquela crise de pânico volta lá pro Batman. E aí o Jack holográfico diz que ele tem uma ideia que o Bruce não vai gostar depois. Então, o Jack, que tá naquele microchip, assume o controle do corpo do Bruce e agora vemos ele como Batman na HQ. E o maneiro é que vemos o Bruce agora como holograma dando as dicas pro Jack de como lutar e usar as suas habilidades para escapar. E eles até acabam escapando aqui com o Batmóvel de 89, mas o Jack achava que esse voava. Eles começam a despencar. Contudo, o Bruce, agora usando a tecnologia do chip, assume o controle do Batmóvel voador que agarra o Batmóvel que eles estão. O Batmóvel, ainda com o controle do Jack, vai até outro daquelas casas esconderijos, mas a Arlequina tá ali também. Ele conta que a Jack ficou nas empresas Powers, mas vendo que ele em breve vai perder o controle do corpo, o Jack Napier faz uma longa declaração aqui de como ele ama a Arlequina. A Harley diz que também ama ele, o chamando de Bruce, de que ele a salvou das trevas. E então os dois se beijam. É que, na verdade, ali pra Arlequina ela tá beijando o Bruce ali, né? Mas mesmo tendo sido o Jack que estava dizendo aquelas coisas, é também, de certo modo, o próprio Bruce também. Aí no dia seguinte, o Bruce acorda dormindo agarradinho aqui com a Arlequina. Ele acorda surpreso, mas ela diz que não rolou nada, eles só ficaram abraçados mesmo. A Harley diz que ontem eles falaram palavras um pro outro que nunca tinham conseguido dizer antes. Mas o Bruce tenta explicar que eles estão confusos, eles dois são vítimas do Coringa, e que isso talvez não seja amor. A Arlequina diz que ele tá, na verdade, em negação. Ele não acredita que foi o Batman que realmente trouxe coisas que o Bruce precisava. Família e pessoas amadas, como a Arlequina. E que ele precisa aceitar essa verdade. Depois dessa treta, o Bruce vai pro Batmóvel pensar um pouco. Na academia da Gun, que nós vimos na história lá do Capuz Vermelho, o Dick e sua parceira vão lá questioná-los, pois querem saber mais o que o Bruce está planejando. E claro que o clima esquenta aqui e rola uma briga entre o Jason e o Dick. Eles trocam ofensas entre eles até que a Bárbara e sua polícia chegam ali. A parceira do Dick quer levar o Jason de forma autoritária. Contudo, o Dick parece que está mudando, pois ele diz que é a Bárbara quem vai levar o Jason, dizendo que confia nela. E o Bruce, que tá dentro do Batmóvel, ele tem mais uma DR com o Jack holográfico. Ele pergunta como ele vai fazer para se livrar dele. O Jack responde que o programa do chip vai parar de rodar quando o Bruce não precisar mais dele. A Arlequina aparece ali e o Bruce fala para ela que ele quer primeiro falar com o Dick sobre tudo que ele descobriu sobre o Powers. E depois ele abraça a Harley, mostrando que ele fez as pazes com ela, se desculpando pelo que ele disse antes. Em seguida, nós vemos o Dick pegando o seu filho na escola, e ele nota o Batman ali perto. O Bruce já solta tudo que ele descobriu sobre o Powers, mas essa não é a principal conversa que ele quer ter com o Dick. Poxa, o Bruce faz toda uma recapitulação de como criar o Dick como seu filho adotivo foi diferente de tudo na sua vida. E no final, ele tentou afastar o Dick porque ele queria salvá-lo. E fazendo até o Dick chorar com suas palavras, o Bruce promete que ele amou tanto o Dick quanto ele ama o seu filho agora. Ele sabe que antes de derrubar o Powers e a GTO, ele precisava consertar a sua família. E quando o Bruce vai embora, o Dick diz para ele lembrar que não foi o Bruce Wayne que os reuniu, e sim o Batman. A gente tá chegando aí mais pro final da HQ e aqui o Batman tá no modo palestrinha total. O cara manda discurso no jutsu a toda hora. A Bárbara, conversando com o Jason e a Gun, reúne ali também o Duke.
e diz que eles vão ser o reforço do Batman quando ele precisar. Voltando pro Powers, ele tá nessa forma radioativa agora. Mas aí, com essa máquina, ele consegue voltar à sua forma humana, com baixos índices de radiação. A Jack hackeou os computadores da empresa e agora sabe de todo o plano do Powers, e que ele estava mentindo para ela. E quando ela está sendo levada, o antigo Dick Grayson Asa Noturna mostra sua cara. Ele fala que finalmente viu a verdade sobre o Powers. Ele inicia o combate com vários guardas do Magnata, e para fugir, ele se atira dessa janela. E esperando por ele está o Bruce, que em queda livre atira um bate-gancho para ele. E nessa página aqui muito maneira, nós temos o Batman e o Robin novamente juntos. E atuando em conjunto, eles mostram que são quase imparáveis. O Bruce chama o Batmóvel voador para eles escaparem dali. Contudo, o Derek, na sua forma radioativa, aparece e grita que o Batman era tanto dele quanto do Bruce, e dispara sua rajada contra os heróis. O Dick se põe na frente do Bruce, o protegendo, e ele é acertado pelo golpe. E ele cai no chão então, muito ferido. Nesse momento aqui emotivo e muito propício, a história mostra que quando o Bruce então adotou o Dick Grayson, depois que os seus pais morreram no circo. Mas aqui tem um diferencial, porque o Dick Grayson, ele usava o nome de Robin nas suas apresentações de Graysons voadores por causa do Batman e Robin, né? Lembrando que o Jason Todd aqui nesse universo foi o primeiro Robin. Nesse flashback, o Bruce fala pro Alfred que quer adotar o Dick para honrar o legado do Jason, mas o mordomo diz que se o Bruce adotar esse garoto, que ele o permita andar em seus próprios passos, assim como Alfred fez o Bruce quando garoto. Voltando pro presente, o Bruce carrega o Dick para dentro do Batmóvel, mas a radiação do Derek está afetando os sistemas do veículo. Pro resgate deles, o Terry reaparece e começa uma brigação com o Powers. A tecnologia do traje do Terry consegue resistir à radiação do vilão. Eles brigam sobre a atitude extrema do Powers de matar o pai do Terry, tudo em prol do plano do vilão, de salvar a espécie dele da extinção. E no golpe baixo do vilão, o Powers usa um programa novo para tomar controle do traje do Terry, e ele ordena que o traje persiga a nave do Batman Bruce. Eles estão a caminho da sede da delegacia da Bárbara, e o Terry grita para eles que ele está sem controle do traje. Eles passam aqui por Zé Pelis por um tris, e chegam a tempo de levar o Dick para dentro da delegacia, antes do Terry aterrissar ali. O Terry tá com medo, e o Bruce, para ganhar tempo e sabendo que vai levar pior, começa a lutar com ele, mas é brutalmente acertado por vários golpes e fica à beira da morte. E aí quase todos seus aliados chegam ali para proteger ele e deter o Terry, que tá fora de controle. Os Robins e a Bárbara seguram o Batman Terry para dar tempo do Bruce conectar a tecnologia Coringa que tá na nave pro traje do Terry. E isso funciona, o jovem volta a ter controle do seu traje. Contudo, algo bizarro acontece. Ao fazer essa conexão, todos começam a enxergar agora o Jack holográfico. E dentro da delegacia rola um momento legal, pois a família do Dick e da Bárbara se reúne novamente. Ambos se desculpam pelo que fizeram e falaram no passado. E aí, eles voltam a ficar juntos. E agora, numa reunião de toda a Bat-família, o Terry se opõe a entregar o seu traje. Ainda mais depois de tudo que ele passou dentro desse traje e do que ele descobriu sobre o Powers. E para surpresa de todos que eram contra isso, o Bruce aceita que o Terry fique com o traje. Ele explica que agora entende que cada um ali não foi forçado a virar um combatente do crime, pois eles precisavam disso tanto quanto o Bruce. Assim, o Terry é aceito na equipe, e até a Arlequina aparece ali depois para se juntar a eles. E aí rola depois aquela cena de reunião de plano de ataque. Eles irão atacar a sede das empresas Powers em equipes. Inclusive o Jack holográfico vai também ficar no traje do Terry para o ajudar. E ao fazer essa caminhada heróica aqui, o Jack fica empolgado e o ataque final dessa HQ começa. Sim, agora a gente tem a grande cena final aqui de ação da HQ. Um ataque em conjunto então de toda a Bat-família, junto com a polícia de Gotham, contra a GTO do Powers, que virou lá aquele meta-humano. A sede dele fica nessa ilha, e ele levantou todas as pontes que levavam até ela. No Batmóvel voador, Dick e o Capuz Vermelho carregam um Batmóvel de 89, onde estão a Arlequina e o Bruce. O Jack holográfico vai junto com o Terry, dentro do seu traje, para impedir que o Powers tome controle dele novamente. Essa primeira equipe, então, dispara para dentro da sede do Powers, com direito ao Batmóvel de 89 mostrando várias variações. A Gun e o Duke, que usam trajes de Robins, pulam sob as pontes com suas motos. A Robin está agora com flechas explosivas que o Bruce construiu para ela, e as usando, ela baixa as pontes da ilha. Em meio a isso, vários Batwings do exército do Powers
tretam com as tropas da polícia e o Batmóvel voador. O trio do Bruce aterriza na base da empresa e o Jack localiza onde a Jack tá. E a interação deles aqui tá demais, enquanto o Jack anuncia que tem más notícias, que o Powers ativou aquele exército mecanizado. E toda essa interação de toda a Bat-família ali se ajudando nesse final tá muito legal. E a equipe ali do Bruce se encontra, né, com Asa Noturna e o Capuz Vermelho. Eles estão agora no andar superior ali daquele prédio do Powers. Mas é então nesse local que eles são pegos, né, por esse exército aí de Bat-trajes mecanizados. Tudo parece que vai dar errado. E o Bruce começa a ficar em pânico de novo. Mas nesse momento, a Harley ajuda o Bruce e ela mostra que trouxe a máscara do Batman, fazendo com que ele aceite de vez o legado dele, que esse é o símbolo da sua salvação. E agora, de volta e com muito estilo, o Batman ajuda a todos a derrotar os Bat-robozões. E com mais tropas então chegando, Batman diz pro Terry, junto com o Jack, irem pegar a Jack. Nessa despedida, ele o chama de amigo, o que faz o Jack quase perder a compostura. O Terry parte nessa missão e logo tende a encarar o Derek e seus poderes radioativos. Mas o que o vilão não esperava era o Jack holográfico pregar uma peça nele. O holograma finge que vai trair o jovem Batman e dar o controle do traje pro Powers, mas na verdade era uma pegadinha do Jack. Ele danifica o traje do vilão, e este, sabendo que vai ser derrotado, tenta convencer o Terry a matá-lo, dele ser diferente do Bruce. Mas o Terry responde que ele é o Batman, e aí ele poupa a vida do vilão. É aqui o Terry mostrando que entendeu o legado do Batman. Enquanto estava rolando essa luta aí do Batman-Terry, o Jack Holograma ele pegou o controle do Batmóvel do Tumblr e ele vai libertar sua filha Jack. Ele explica resumidamente que ele é um programa para sua filha e, confiando nas habilidades hackers da Jack, ele a leva até um terminal para ela desativar todo aquele exército de Bat-robôs e Bat-Wings. Nesse momento é mostrado a Bat-família na pior e cercada pelos Bat-robôs. Mas claro que no último minuto a Jack desabilita todos eles e depois reencontra sua mãe. Ela conta que falou com o Jack e que ele a ajudou, e o Bruce agradece a ajuda dela. Depois dessa batalha, ninguém vê mais rastros do holograma do Jack, e o Bruce reencontra o Terry, dizendo que ele é uma boa adição à família. Mas aí, galerinha, nós temos um final com uma reviravolta. A agente Diana Prince, do FBI, sim, é ela mesma aqui, a Mulher Maravilha desse universo. Ela diz que o FBI está analisando algo e que eles acham que merece total atenção do Batman, que precisam da ajuda dele. Lembrando que o FBI estava trabalhando com o pai do Terry. No fim, ela fala que eles podem estar à beira de uma invasão. Então, a HQ encerra com ela mostrando o final daquela gravação secreta do Powers, que é o Superman, ele mesmo. A Diana termina dizendo que ele com certeza não é desse mundo. E nós vemos o olhar surpreso do Bruce. E galera, essa foi então a HQ completa do Cavaleiro Branco do Futuro. E aí galera, o que vocês acharam desse final da HQ? E o que vocês acharam dela como um todo? Eu gostei bastante dessa terceira minissérie aqui desse universo. E sim, tá confirmada aí mais partes desse universo, como teve nessa deixa aqui desse final. Então deixa a opinião de vocês, o que vocês acharam da HQ aqui nos comentários. E esse foi o vídeo então da HQ completa do Batman Cavaleiro Branco do Futuro. E aí, gostaram ou não gostaram? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.